Durante muito tempo, o nome Davy Jones foi tratado como mais uma lenda dentro do mundo de One Piece. Era mencionado aqui e ali no nome do Dave Backfight, em falas de personagens como a Nico Robin, o nome do vilão Rod Jones, o navio holandês voador de Vanderdecken e até aparecendo em SBS, mas sempre de forma muito discreta e superficial, parecendo mais uma daquelas histórias antigas que não teriam qualquer impacto real na história principal. Mas o capítulo 1155 mudou isso por completo. Nele foi revelado que ninguém menos que Rox D'Shebek era um devoto admirador de Davy Jones. E se até o pirata mais temido da Era Antiga seguia essa figura, então talvez Davy Jones nunca tenha sido apenas um mito. Talvez ele seja real. Na verdade, segundo Nico Robin, acredita-se que Davy Jones ainda esteja vivo e vivendo no fundo do mar até os dias de hoje. Ishiro Oda já está revirando o passado do mundo com força total, revelando os bastidores do governo mundial, a história do século perdido e figuras lendárias como o Deus do Sol Nika, e é nesse cenário que Davy Jones pode emergir como uma figura central na reta final de One Piece. Ele é descrito como um pirata amaldiçoado pelo próprio diabo que vive no fundo do mar, coletando tudo que afunda, um conceito que pode estar diretamente ligado tanto a Imo, ao passado da antiga civilização que afundou no oceano, como também aos tesouros perdidos do mundo, como o próprio One Piece. Além disso, existe outro detalhe que reforça a importância de Davy Jones. Foi através do Dave Backfight que Rox D'Shebek construiu o seu bando, pegando membros de outras tripulações, o mesmo torneio que vimos Luffy enfrentar em Long Ring Long Land. Portanto, a pergunta agora é simples. Se Davy Jones é real, qual será o seu papel na guerra final? Ele pode ser uma lenda viva que conhece o século perdido, o homem com a cicatriz de queimadura, ou até mesmo uma figura que voltará para desafiar Imo, o próprio diabo que o condenou a viver no fundo do mar. A única certeza que temos é que ele definitivamente não foi citado por acaso. Galera, eu nem acredito que o sonho de ver o Davy Jones aparecendo em One Piece está mais vivo e forte do que nunca. Fica até o final porque esse é um dos temas que eu mais tenho vontade de comentar e explorar aqui no canal, então vai ter muita mitologia, informação e especulação bacana pra gente comentar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre tudo o que sabemos e o que podemos esperar desse personagem, e vocês podem ter certeza de uma única coisa: esse homem já coletou todos os tesouros dos mares, e essa é a diferença de um pirata para um fanboy de pirata. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Já deixa então o seu like e estoura o sino de Skype clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece, e esse tá mais que especial, galera. E ainda, dessa forma, ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes. Agora sim, vamos começar a nossa aventura. A origem do Dave Backfight. Durante muito tempo, o arco do Dave Backfight, em que o Chapéu de Palha enfrenta a tripulação do Fox, foi visto por parte do público como um filler do mangá, um alívio cômico descolado da história principal. As provas absurdas e o antagonista aparentemente irrelevante contribuíram para essa percepção. No entanto, com o tempo, o arco começou a ganhar um novo peso dentro do mangá. Além de introduzir formalmente o conceito do Dave Backfight, agora revelado como parte importante da mitologia envolvendo Rox D'Shebek e Davy Jones, especula-se que o Dave Backfight tenha sido criado por piratas na ilha de Hachinoso, local que hoje é governado pelos piratas do Barba Negra, e aparentemente foi governada também pelos próprios piratas Rox. Falando mais sobre a origem do Dave Backfight, esse jogo tem suas raízes ligadas diretamente à figura lendária de Davy Jones, o pirata do passado que foi amaldiçoado por um demônio a viver eternamente no fundo do mar. De acordo com Nico Robin, ele ainda habita o fundo do oceano e tudo o que afunda nas águas se torna sua propriedade. Por isso o nome Baú do Davy Jones. O combate leva seu nome porque, segundo a tradição, os piratas que participam do Dave Backfight estão oferecendo essas moedas a Jones como sinal de respeito e pacto, e quem quebrar as regras do jogo pode acabar amaldiçoado e preso no seu baú. O evento em si carrega uma função quase religiosa como um ritual em homenagem ao próprio Davy Jones, praticado por seguidores que acreditam ou temem a sua existência. Isso explica por que Rox D'Shebek, um conhecido adorador de Davy Jones, utilizava o Dave Backfight para expandir a sua tripulação.
Ele via o jogo como parte de um culto maior, uma ferramenta de poder herdada através da lenda. A lenda de Davy Jones em One Piece. Apesar de ser uma figura pouco explorada diretamente na trama, Davy Jones já foi citado diversas vezes em One Piece, em contextos que, quando reunidos, constroem uma imagem muito mais concreta do que parecia à primeira vista. No arco Long Ring, Long Land, quando os Chapéus de Palha são introduzidos ao jogo Davy Back Fight, Nico Robin comenta no capítulo 306 que Davy Jones teria vivido há muito tempo e por motivos desconhecidos foi amaldiçoado por um demônio, sendo condenado a viver eternamente no fundo do oceano. Desde então, o leito do oceano passou a ser conhecido como o Baú de Davy Jones, um espaço onde tudo o que afunda no mar é considerado de sua posse, sejam navios, tesouros ou até vidas. E aqui vem uma curiosidade, galera. Apesar do Davy Jones ter sido mais bem explicado no capítulo 306 do mangá, a sua primeira menção oficial acontece muito tempo antes. No capítulo 33, Butch e Shan ameaçam fazer um motim contra o Capitão Kuro e, como forma de enaltecer as suas próprias forças, eles comentam como já saquearam inúmeras vilas e já mandaram diversos bandos rivais para irem fazer uma visita a Davy Jones. E aqui vem o detalhe, essa fala não existe no mangá original japonês, ela foi uma adaptação da Viz Media, que é a editora oficial de One Piece nos Estados Unidos. Eles decidiram fazer uma adaptação na frase original e colocar o nome do Davy Jones apenas como uma forma de dizer que o Butch e o Shan já afundaram diversos navios e mandaram para o fundo do oceano. Ou seja, foram visitar o Davy Jones no fundo do mar. Então a própria Viz Media acabou prevendo sem querer que o personagem seria de fato citado quase 300 capítulos depois, ainda no mangá. Recentemente, vimos que piratas ao longo da história passaram a admirar e até cultuar essa figura como um verdadeiro deus. Isso inclui ninguém menos que Rox de Shebeck, que foi abertamente descrito no capítulo 1155 como um fiel admirador de Davy Jones. Mais do que isso, Shebeck chegou a participar do Davy Back Fight para montar o seu bando, desafiando e vencendo outros capitães e roubando seus tripulantes através de diversos jogos, seja com machados ou até mesmo luvas de boxe. Foi assim que ele conseguiu piratas poderosos como Edward Newgate, Shiki e outras figuras de peso para iniciar o seu bando pirata, seguindo o mesmo formato que vimos Luffy enfrentar em Long Ring, Long Land. E para completar, na SBS do volume 38, Ishiro Oda é questionado sobre a lenda de Davy Jones e do Davy Back Fight. O autor responde então o seguinte, abre aspas, só para deixar claro, o Davy Back Fight não existe em nenhuma lenda real. O Davy Back Fight é um jogo que existe apenas no mundo de One Piece, mas o conceito do baú de Davy Jones, que Nico Robin menciona no volume 33, é sim uma lenda bem conhecida entre marinheiros da vida real. Existem várias versões diferentes, mas no geral, Davy Jones era um pirata mentiroso e desprezível, um chefe de convés ganancioso, conhecido por guardar todos os objetos de valor da tripulação em seu próprio baú. Ele era tão perverso, até para os padrões de um pirata, que um dia o próprio diabo o amaldiçoou a viver eternamente no fundo do mar, limpando o convés de um navio naufragado e guardando todos os tesouros afundados no seu baú, onde nunca mais seriam vistos. Por isso, quando os piratas dizem jogue ele no baú de Davy Jones, eles querem dizer afunde ele até o fundo do mar. Além disso, foi nessa mesma SBS que Ishiro Oda mostrou a única imagem oficial de Davy Jones em One Piece, uma ilustração caricata que muitos acreditaram ser apenas uma piada do Oda. Mas como sabemos bem, o autor adora esconder grandes verdades debaixo de camadas de humor. E com a ligação direta entre Rox e Davy Jones finalmente sendo revelada, essa piada pode ter sido uma pista real desde o início. Davy Jones, Rod Jones e o holandês voador. A figura de Davy Jones em One Piece também se conecta diretamente, e esse é um ponto muito importante aqui, galera, a outros personagens e elementos já estabelecidos na série, como Rod Jones e o navio holandês voador, capitaneado por Vanderdecken IX. Ambos pertencem ao povo do mar e carregam traços que ecoam as lendas associadas a Davy Jones.
Rod, apesar de nunca ter sido mencionada qualquer relação sanguínea, faz todo sentido ele ser um descendente direto de Davy Jones. Basta a gente analisar o nome do sujeito, mas indo mais além, Rod Jones é um homem-peixe extremista obcecado por vingança contra os humanos que consumiu esteroides energéticos até desfigurar o próprio corpo, algo que se assemelha à degeneração causada por uma maldição, muito parecido com a lenda de Davy Jones na vida real. Quem diria que um vilão tão raso quanto Rod Jones seria tão importante, hein? Já Vanderdecken, junto de sua linhagem, é o capitão do lendário holandês voador, um navio fantasmagórico que na vida real e também em Piratas do Caribe é diretamente associado a Davy Jones. Em One Piece, a lenda do holandês voador é representada por um navio espectral que surge das profundezas do mar, envolto em mistério e temido até mesmo pelos habitantes da Ilha dos Tritões. Ele é comandado por Vanderdecken IX, o mais recente descendente de uma linhagem que leva o nome do lendário Vanderdecken, pirata amaldiçoado que, segundo a tradição, foi o primeiro capitão do holandês voador. Entrando em mais detalhes, o primeiro Vanderdecken foi o capitão de um bando pirata que viveu há centenas de anos, navegando a bordo do lendário navio holandês voador. Segundo a lenda, em uma noite tempestuosa e sombria, Decken enlouqueceu repentinamente e começou a assassinar seus próprios companheiros de tripulação, jogando-os para fora do navio. Dizem que ele chegou a desafiar Deus, o que teria despertado a sua ira. E aí, será que o primeiro Vanderdecken não teria sido, quem sabe, controlado por Imo ou tido a sua versão demoníaca trazida à tona para a história, assim como tem acontecido agora no arco de Elbaf? Como punição, ele e seu navio teriam sido amaldiçoados a vagar pelos mares por toda a eternidade. No entanto, como toda boa lenda, muitos desses detalhes são provavelmente exagerados, como dito pela Estrela do Mar Papago. O que se sabe com certeza é que Vanderdecken realmente existiu e que, sem dúvida, ele era completamente insano. Em algum momento de sua vida, o primeiro Vanderdecken desceu até o fundo do oceano em busca da lendária princesa sereia, que, segundo a profecia, possuía o poder de controlar os reis dos mares. Infelizmente para ele, nunca conseguiu realizar o seu objetivo, vindo a morrer na própria Ilha dos Tritões. Essa é a história do primeiro Vanderdecken como a conhecemos e que parece ter alguma relação muito específica com Imu-sama também, com o fato dele ter sido amaldiçoado e perdido o controle repentinamente. Agora, uma pergunta que eu sempre me fiz e eu acredito que muitos de vocês também é a seguinte: por que diabos o Vanderdecken e sua família eram capitães do navio holandês voador e não o Rod Jones? Sabemos que em Piratas do Caribe, o capitão do holandês voador era o Davy Jones. Então, se Rod Jones é um descendente direto de Davy Jones, como a gente desconfia, faria sentido ele ser o capitão do holandês voador em One Piece também. Então, será que o primeiro Vanderdecken não teria roubado o navio que pertencia ao Davy Jones em One Piece? Para esclarecer essa dúvida, uma coisa que precisa ficar clara é que na lenda original, o capitão do holandês voador não tinha um nome. E a primeira versão da lenda no formato de uma história foi publicada numa revista que batizou o capitão desse navio com o nome de Vanderdecken. Ou seja, apesar de Piratas do Caribe apresentar o Davy Jones como capitão do holandês voador, em One Piece é Vanderdecken quem comanda o navio há gerações, assim como na história da vida real. Resumindo, Davy Jones foi descrito oficialmente no capítulo 306, mas chegou a ser mencionado por um acaso do destino ainda no capítulo 33 do mangá. Segundo Nico Robin, Davy Jones parece ter vivido há muito tempo e, por razões desconhecidas, ele foi amaldiçoado pelo próprio diabo e acredita-se que vive no fundo do mar até os dias de hoje. Em paralelo a isso, temos o primeiro Vanderdecken, capitão do holandês voador, que enfrentou e foi amaldiçoado por um deus. Ou seja, tanto Davy Jones quanto Decken terminaram sendo amaldiçoados. Jones pelo próprio diabo, quem sabe Imu-sama, e Vanderdecken pelo deus que aparece na imagem do seu flashback, que eu acredito muito ser a própria deusa do mar, Imu-sama. E isso eu já vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Sabemos também que após a sua morte, em algum ponto da história, a lenda de Davy Jones serviu de inspiração para a criação do Davy Back Fight, e temos fortes razões para acreditar que Rod Jones seja o seu descendente direto. Também tivemos uma imagem oficial da figura de Davy Jones que mais parece um velhinho caricato qualquer.
ao contrário de alguém imponente e poderoso como a gente imaginaria. Mas assim como o Oda tem a cara de pau de desenhar uma silhueta medíocre como essa do Loki e depois apresentar o homem com a aura que ele merece, é totalmente possível que o Oda transforme esse velhinho Davy Jones em alguém de respeito, que coloque o baú na mesa e mande a gente medir o tamanho dele. E agora que sabemos que Davy Jones não é só um mito entre piratas, mas sim uma entidade que influenciou um dos maiores nomes da história, a pergunta que fica é: será que ele ainda está vivo? E mais importante, qual será o seu papel no clímax da série? O retorno de Davy Jones. Na vida real, Davy Jones é descrito como um pirata mentiroso, ganancioso e cruel, amaldiçoado a viver no fundo do mar, onde tudo que afunda se torna sua propriedade. E se a lenda diz que ele foi amaldiçoado por um demônio para viver eternamente no fundo do mar, pode ser que esse demônio seja Imo, que já foi associado ao diabo por sua aparência, sua forma de falar e sua natureza sombria. Assim, Davy Jones pode ter sido um antigo pirata traído por Imo, talvez por desejar poder demais ou por representar uma ameaça ao trono vazio, e como punição foi transformado em um ser do fundo do mar. Apesar do Oda ter desenhado Davy Jones como um ser humano normal, a maldição poderia tê-lo convertido em um homem-peixe, assim como na mitologia de Piratas do Caribe. Entrando em mais detalhes, na franquia Piratas do Caribe, Davy Jones era originalmente um capitão humano apaixonado pela deusa do mar Calypso. Ela o incumbiu de uma missão sagrada: guiar as almas dos que morressem no mar para o além, capitaneando o holandês voador. No entanto, após sentir-se traído por ela, Jones abandonou a sua função e passou a usar o navio para seus próprios interesses. Como punição por essa traição, foi amaldiçoado a se tornar uma criatura monstruosa com características de animais marinhos, tentáculos no lugar da barba, uma garra de caranguejo e pele coberta de algas, transformando-se assim em um híbrido de homem e peixe. Com isso, ficou preso à eternidade nos mares, colecionando almas e riqueza, enquanto seu próprio coração permanecia escondido dentro de um baú. Então, baseando-se nisso, Davy Jones em One Piece pode ter se apaixonado pela deusa do mar ou mesmo almejado conquistar o mundo, mas foi condenado e amaldiçoado por Imo a viver no fundo do mar até hoje. Faria sentido que Jones tivesse almejado o trono vazio pelo fato de Rocks ser um grande admirador seu. Ambos carregam a mesma vontade herdada. Dessa forma, Jones, Rocks e Teach seriam 3 gerações de piratas que almejaram o mesmo sonho, formando inclusive um paralelo com as 3 gerações de Nika, Joy Boy e Luffy. Oda criou esse padrão das 3 gerações com Nika, Joy Boy e Luffy, e talvez ele tenha a intenção de fazer o mesmo com Jones, Rocks e Teach. Já um outro ponto a se notar é que Davy Jones talvez seja o Homem-Peixe mais poderoso do mundo de One Piece, e é importante que exista alguém assim. Reparem que, desde o começo da obra, os Homens-Peixe são citados como seres muito superiores aos humanos em nível de força. Porém, até onde sabemos, o Homem-Peixe mais forte que conhecemos é o nosso Jinbe, que apesar de muito forte, não tem uma força comparável àqueles que se encontram no topo. Tudo bem, talvez a gente pudesse considerar a Shirahoshi nessa equação, mas a gente está falando aqui de força bruta real. Portanto, existir alguém como Davy Jones faria com que a raça dos Homens-Peixe tivesse um nome de respeito que pudesse rivalizar com as maiores forças do mundo de One Piece. Um Homem-Peixe que realmente possua o nível de um almirante ou de um imperador. Outro ponto importante é o grande dilúvio que ocorreu no século perdido, revelado recentemente que afundou em 200 metros o mundo de One Piece. E esse detalhe recontextualiza toda a lenda. Reparem só, se tudo que cai no fundo do mar pertence a Davy Jones, pode ser que ele tenha se tornado o guardião ou até o governante das ruínas da antiga civilização. Ele seria, portanto, um personagem que guarda parte vital da verdade do século perdido e que pode vir a se tornar um aliado inesperado do Chapéu de Palha, motivado não por justiça, mas por vingança contra Imo. Mesmo sendo cruel e ganancioso, Davy Jones pode ver na queda do governo mundial a oportunidade de quebrar a sua maldição. E talvez o motivo dele nunca ter aparecido até hoje é que ele está amaldiçoado a viver no fundo do mar. Já outra teoria intrigante sugere que Davy Jones pode ser, na verdade, o misterioso Homem da Cicatriz de Queimadura, mencionado em One Piece, figura-chave ligada ao último Road Poneglyph. Pouco se sabe sobre essa pessoa, exceto que ele possui uma cicatriz em forma de queimadura e navega em um navio escuro sempre acompanhado por redemoinhos.
Essa descrição bate curiosamente com elementos mitológicos e visuais frequentemente associados a Davy Jones, um ser amaldiçoado que vive nas profundezas do mar, cuja presença é ligada a fenômenos marítimos anômalos. Além disso, se ele realmente foi amaldiçoado por Imo e reside no fundo do mar há séculos, ele teria todo o tempo e os meios para acumular conhecimento sobre o século perdido e proteger relíquias como um dos 4 Road Poneglyphs. Existe a possibilidade, inclusive, do redemoinho em que o Luffy é capturado no capítulo 2 do mangá possa ter sido causado por essa figura. Afinal, se o Oda já fez um retcon absurdo do capítulo 1 do mangá, ressignificando a cena em que Shanks perde o seu braço, eu não duvido que ele ressignifique também aquela cena em que o Luffy é pego por um redemoinho ainda no capítulo 2. A conclusão, portanto, é que considerando tudo que a gente levantou sobre a lenda e as inspirações de Davy Jones na vida real, em Piratas do Caribe e em One Piece, apesar de ele ter sido um pirata cruel no passado, servindo de inspiração até para o mais cruel de todos, é bem possível que ele retorne como um grande aliado do Luffy nessa reta final. Mas independente da posição que ele ocupe, a revelação desse personagem não só ampliaria a mitologia do mundo de One Piece, ligando lendas marítimas, temas clássicos de traição e maldições, como também conectaria a história principal ao próprio mar e suas profundezas. Existe até uma teoria muito sólida que sugere que o tesouro One Piece esteja localizado no fundo do mar, e para que Luffy consiga encontrar esse tesouro, talvez ele precise da ajuda ou mesmo desafiar aquele que governa atualmente as profundezas do oceano. Ficou até o final e gostou demais desse vídeo? Então deixa o seu feedback, porque o seu comentário é sempre muito importante. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a subscrição no canal. E agora, como sempre, você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso você tenha perdido algum deles, beleza? É só clicar nos que vão aparecer agora na tela pra você. Até a próxima, tchau!